Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. A paz do Eterno seja com todos nessa tarde. Eu quero convidar os amados a estar conosco em mais essa jornada. Bom dia, Ângela. Em mais essa jornada, nós vamos começar aqui falando de um assunto que é a paz do Eterno, Ângela. Bom dia, minha irmã. Vamos começar aqui falando de um assunto que é um assunto que chamou muito a minha atenção. Esse assunto, esse tema está em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, que diz a respeito, o texto diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos começar na nossa primeira parte a respeito desse tema. Nós vamos começar falando a respeito do conhecimento da verdade. Mas nós vamos trabalhar em cima dessa palavra conhecer. O que João estava querendo falar com a gente a respeito dessa palavra, conhecer a verdade. Muitas coisas podem passar pela nossa cabeça, pela nossa mente, muita coisa. Conhecer. Mas o que a gente faz para poder entender um texto desse? A gente é obrigado a recorrer aos originais, porque nos originais não tem discussão, não tem bateção de boca. Quando você vai lá nos originais em grego, em hebraico, você capta o sentido original da palavra. Então, não gera muita discussão. E é isso que eu sempre procuro fazer em todos os estudos, em todos os temas que eu apresento aqui. Primeiro, eu vou nos originais. Depois, então, aí é que eu vou formular meu entendimento e vou pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para que me ilumine, para que me diga aquilo que convém falar a respeito desse texto. Bom, e por falar em Espírito Santo, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa, então, iniciar o nosso bate-papo de hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, nosso Deus eterno, altíssimo e todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui em mais esse domingo, falando um pouco das tuas coisas, bendizendo o teu santo nome através deste aprendizado. E é por isso, Senhor, que nós pedimos que o Senhor venha sobre nós para abrir o nosso entendimento. Que o teu Santo Espírito venha sobre nós para nos trazer o conhecimento da verdade. A verdade que está oculta aos olhos humanos, mas que somente o Senhor conhece, a verdade de nós mesmos. Então nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Então, amados, o que ocorre é que nós temos esse tema, que é um tema muito interessante, porque o que a gente vê por aí, muitos seminários de autoajuda, a gente vê muita gente boa fazendo palestra, usando o evangelho para autoajuda, quando na realidade não é nada disso. Quando na realidade o Senhor deixou bem claro para nós aquilo que Ele queria de nós, da nossa vida. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que na nossa vida, na nossa vida diária, nós recebemos muitas informações. Muitas coisas chegam ao nosso conhecimento. E aí é que nós começamos a nos perguntar: o que isso, o que é verdade de tudo isso que é despejado na nossa cabeça? Veja bem, irmãos, nem tudo é o que parece ser, nem tudo é o que aparenta ser. Em tudo existe uma verdade oculta. E isso é muito verdade porque a Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, ela vai dizer o seguinte para nós: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para que se cumpram todas as palavras dessa lei. Então, o livro de Deuteronômio está nos falando, dentre outras coisas, que também existem coisas, as coisas no mundo são encobertas. E aí cabe a nós buscarmos a verdade. Aonde está a verdade de todas as coisas? Então, esse texto, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando a esse respeito, falando que todo aquele cenário desenhado no século I, que era onde estava acontecendo o apogeu da dominação romana, tudo aquilo que estava ali acontecendo, na verdade, aquilo ali embutia um fundo de verdade. Ô, meu primo, esse é meu primo irmão. Esse é mais irmão que primo. Não é verdade, Lourenço? Vai, Jerry. A paz do Eterno esteja contigo, meu primo. Que bom que você está aqui. Que bom, deixa muito feliz. Alegra muito meu coração. Saudade de você. Volta aqui em casa, por favor. Tá bom? Então, a gente busca sempre conhecer a verdade. E essa palavra verdade, quando a gente vai olhar nos originais em grego, ela vem de uma palavra chamada gnosko. Gnosko. Gnosko significa saber experiencialmente. Meu Deus do céu! Pastor Denis, que palavra complicada. Saber experiencial significa o saber que vem de experimentar. O saber que vem de você ter uma vivência através de uma experiência pessoal. Por isso que se diz saber experimental. Experiencial. De experienciar. Isso quer dizer o quê? Ou seja, é através de uma proximidade maior com Deus é que você pode experimentar, experienciar, ter experiência com Deus, experiência íntima, pessoal. É disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando do conhecimento acadêmico. Jesus não estava falando do conhecimento empírico, teórico, doutrinário. Jesus estava falando do conhecimento de intimidade. Vocês querem ver uma coisa? Essa mesma palavra, com o mesmo sentido no grego, ela vai aparecer em Lucas, capítulo 1, versículo 34. Quando o anjo Gabriel vai falar com Maria Madalena que ela daria luz a um filho. E aí, no versículo 34, ela pergunta para ele assim: bom, eu não... E Maria disse ao anjo: como isso será,
desde que eu não o conheço. Então, veja bem, ela mal estava desposada de José, ela não havia ainda desposado José. Então, ela estava dizendo para o anjo o seguinte: como é que eu vou engravidar se eu ainda não tive intimidade com o meu noivo? Ou seja, como será isso se eu ainda não o conheço? Essa intimidade que ela se refere é a intimidade sexual. Porém, é intimidade. Então, o que eu quero dizer é que esta palavra, gnosko, ela tem o sentido de conhecer, saber experiencial, de experiência íntima, de intimidade. Muito bem. Existem outros textos também na Bíblia onde nós vamos ver isso. Mas o que Jesus está falando é que ele está propondo para nós que nós venhamos a ter um conhecimento não só doutrinário. Conhecimento doutrinário é importante? Sim, é importante. Conhecimento teológico é importante? Sim, é importante. O conhecimento gramatical da Bíblia é importante? Sim. Conhecimento literal? Sim. Porém, o conhecimento que Jesus está se referindo aqui é o conhecimento experiencial, de você ter experiência. Aí sim você vai pegar o conhecimento doutrinário, o conhecimento literal da palavra e vai fundir no conhecimento de intimidade, o conhecimento espiritual da palavra de Jesus. Então, isso é importante, meus irmãos, por quê? Porque, na verdade, nós vamos ver que o conhecimento da verdade, então, vem através de uma vida de relacionamento íntimo com Deus. É isso que o meu ministério prega. É isso. É disso que eu estou sempre falando aqui. Você vai encontrar ministérios aí que é só cura. Você vai encontrar ministérios aí que é só profecia. Profecia, profecia, profecia. Você vai encontrar ministérios aí que é só palavra. Só palavra. Todos eles são parciais. Eu não estou julgando ninguém. Mas, se você tiver uma vida de relacionamento, de conhecimento, de intimidade com Deus, todas as outras coisas vão de encontro a você. Cura, libertação, prosperidade, portas abertas, vida afetiva, vida profissional, segurança, paz, tranquilidade e a salvação, que engloba todas essas coisas. Então, tudo isso vem na medida em que você tem uma relação com Deus, uma relação de intimidade com Deus. Para que, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam se manifestando na sua vida. E aí você vai ver que Jesus, ele nos faz também uma proposta. Que proposta é essa? Jesus diz o seguinte, no Evangelho de João, ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 14, nós vamos ver Jesus dizendo como que você pode começar, como que você pode buscar este conhecimento, como que você pode começar a buscar essa intimidade com Ele. Como? Então, segue comigo aí. Olha na sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei
a Ele. Olha só. Eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amar a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não é você estar dando esmolinha, não é você fazer boas ações. O inferno está lotado de gente de boa vontade. Não é isso. Você precisa ter um relacionamento de intimidade, de conhecimento. E para que você tenha esse relacionamento de conhecimento, você precisa ter dentro de você a palavra dele, a vontade dele. Você precisa ter dentro de você a essência de Deus, que está no nosso meio, na palavra do Senhor. Então Jesus considera que quem ama Ele é aquele que tem os seus mandamentos, é aquele que guarda a Bíblia, é aquele que obedece a Bíblia, é aquele que procura aplicar a Bíblia no seu dia a dia. Não só no seu dia a dia. A Bíblia não é um livro de receita. A Bíblia é uma forma de vida. A Bíblia não é um livro que você pega e tem não, a Bíblia é tudo, mas quando ela transborda em você, você começa a raciocinar segundo as categorias de Deus, segundo a mente de Cristo. Você não raciocina mais segundo a sua mente, segundo as categorias humanas, segundo as emoções humanas, segundo a mente do mundo. Não. Quando a palavra está dentro de você, ela opera um agir e um querer. E esse agir e esse querer é o agir de Deus, é o querer de Deus. Principalmente quando você teme essa palavra, principalmente quando você considera que essa palavra é poderosa, tem um poder sobre ela. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte, que quem ama a Deus é aquele que realmente guarda a palavra. É como um pai e um filho, o relacionamento entre um pai e um filho. O pai dá uma palavra para o filho guarda essa palavra. Por que ele guarda? Porque ele ama o pai, porque ele teme o pai, porque agradar o pai é importante para ele, porque ele precisa ser digno de ser filho. E sendo digno de ser filho, o pai vai se agradar dele. E se agradando dele, o pai o recompensará. O pai terá prazer em que este filho esteja sempre ao seu lado. Então isso é importante nós entendermos isso, porque Jesus está falando disso aqui. Ele está dizendo, olha, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí vem a consequência. Toda ação tem uma reação, correto? Isso é válido no mundo espiritual também. Então, alguém vai te perguntar, e daí, o que eu ganho com isso, pastor Cravo? O que eu ganho com isso? O que você ganha? Eu vou te dizer aqui, ó. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então você vai ter na sua vida aquilo que muita gente quer e não tem conseguido. Às vezes você precisa de um favor que os homens não podem te dar. Você precisa de um favor. Você tem uma causa que precisa ser julgada. Você está sofrendo uma perseguição. Você tem uma situação familiar que precisa ser resolvida. Você tem uma porta de emprego que você está batendo no abre. Então você está precisando de um favor que você não merece. Então, quando Jesus vem e se manifesta na sua vida, ele também se manifesta nas suas necessidades. Ele está dizendo, me manifestarei a ele. Então, Jesus não vai se manifestar em um pedaço da sua vida, só naquele pedacinho ali, não. Jesus ele vai entrar na sua vida, porque a palavra dele entrou primeiro. Olha bem, se a palavra de Deus estiver por inteiro na sua vida, se a palavra de Deus estiver orientando o seu raciocínio, orientando as suas escolhas, se a palavra de Deus estiver te orientando por inteiro, Jesus vai se manifestar também por inteiro na sua vida. É uma questão de proporcionalidade. Qualquer um entende isso. Qualquer um. Então, vamos ver aqui também no versículo 23. Estou falando de João
14, falei do 21, agora eu vou falar do 23. Jesus reforça de novo essa ideia e ele fala um algo mais. Ele fala um algo mais dessa proximidade, desse conhecimento. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Aí a coisa ficou muito séria. A coisa ficou séria demais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha como tem gente, olha, tem banda que canta música com isso, tem louvor que canta música, olha, já vi muita gente falando tanta coisa a esse respeito. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será mesmo que o seu eu está morto? Irmãos, é muito complicado. Porque Jesus falou: olha, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e me siga. Sem cruz, não dá para seguir Jesus. Então tem gente que amaldiçoa os problemas, amaldiçoa a luta que está passando, amaldiçoa todo mundo e tudo que se interpõe no caminho dela. Não é assim. Mas a gente não pode fugir do assunto, senão a gente acaba saindo um pouco do assunto. Porém, nós estamos falando que Jesus está dizendo que ele fará morada. Para ele fazer morada, primeiro precisa ter um ambiente para ele ficar. Porque ele não vai ficar em ambiente de pecado, ele não vai ficar em ambiente de vício, ele não vai ficar em ambiente de adultério, ele não vai ficar em ambiente de ódio, ele não vai ficar em ambiente de ressentimento, ele não vai ficar em ambiente de falta de perdão. Jesus não vai ficar em vários tipos de ambiente. E principalmente, Jesus não vai ficar num ambiente com falta de arrependimento. Aí então é pior que tudo. Você pode ter isso tudo que eu falei. Porém, se você se arrepender de tudo isso e se encher da palavra de Deus, se você renunciar a tudo isso, aí então a palavra de Deus, ela tem a capacidade de aproximar o Espírito Santo de nós. E quando o Espírito Santo se aproxima de nós, ele começa a moldar a nossa vida, a começar pelo nosso raciocínio. Eu vou entrar daqui a pouco nesse tema também. Tudo começa com a mente. Porque o nosso assunto é mentalidade vitoriosa. Eu dei uma guinadinha só para lá de cá para mostrar para vocês que eu estou falando de relacionamento, de vida de relacionamento. Eu estou falando de intimidade. E a intimidade, pastor, como é que eu faço para ter uma intimidade com Deus? Meu irmão, começa. Primeira coisa, você quer realmente ter uma intimidade com Deus? Se arrepende de tudo que você fez. Ainda que você considere que é certo, mas você se arrependa e se encha da palavra de Deus. Porque a palavra vai começar a te mostrar os seus erros e os seus desacertos. A palavra vai começar a te posicionar, vai tirar você daqui, vai botar você aqui, vai tirar você daqui, vai comer. A palavra vai te botar no caminho, na posição. Então, se você realmente quer ter uma intimidade, se você quer ter uma proximidade com Deus, comece a abrir espaço na sua mente para que a palavra de Deus possa estar em você. Não só na sua mente, mas ela precisa orientar a sua vida, as suas escolhas. É isso. Agora eu vou voltar para João 8:32. Voltamos para João 8:32. E aí nós estamos falando que tudo começa na mente. Então, o que eu disse ainda há pouco? Que o conhecimento da verdade, ele vem na medida da menor ou maior intimidade que você tiver com a fonte do poder, com a fonte da verdade.
É aí que vem esse conhecimento experiencial, de experimento, de experiência, de intimidade com Deus. É você ler a palavra de Deus e você praticar a palavra de Deus. E quando você ler e praticar e aquilo der certo, você vai falar: poxa vida, então é verdade isso que está escrito, porque funcionou na minha vida. Você quer ver um exemplo? Salmo 91. Eu falei do Salmo 91 na virada do ano. Eu disse que todo mundo pode escolher qualquer espécie de lugar para a virada do ano. Mas na virada do ano as pessoas querem muitas coisas. Na virada do ano as pessoas querem bênçãos de Deus, as pessoas querem coisas de Deus, as pessoas querem tirar de Deus aquilo que são as suas necessidades. Porém, para você poder receber alguma coisa de Deus, você precisa estar no lugar certo, na posição certa, que agrada a Deus, que Ele te veja, que Ele te encontre e que Ele se agrade de você ali. Melhor posição, não existe outra posição que não seja o esconderijo do Altíssimo. Eu falei isso aqui. E onde é o esconderijo do Altíssimo? Eu disse, vou repetir aqui, o esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. Foi o que Davi escreveu no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Davi escreveu também, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, veja que a palavra de Deus orientava o agir e o pensar de Davi. Ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha poder sobre quase 3 milhões de pessoas. Mas ele preferia fazer aquilo que a palavra dizia para ele, que era a palavra de Deus. Então é assim que nós devemos agir também. É isso que Jesus falou em João 14, 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, se você deixa de fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus, Deus vai te amar, porque você está escolhendo fazer a vontade dele e não a sua. E a gente vai encontrar isso, sabe onde? Na oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Jesus, quando estava sofrendo lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E lá no Evangelho, na carta de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, você vai encontrar o seguinte: o apóstolo João dizendo: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo a nossa vontade. Então, começa a perceber como que essa intimidade começa a acontecer. O Salmo 23, nós vamos ver aqui, o Salmo 23, falando também a esse respeito. Nós vamos ver aqui o salmista falando uma coisa muito bacana, muito interessante também. Ele vai dizer o seguinte aqui: unges a minha cabeça com óleo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, preparar uma mesa na presença dos inimigos é você comemorar antecipadamente a sua vitória. Porque os inimigos, na verdade, eles querem é te comer. Eles querem é fazer de você o espetinho do capeta, churrasquinho de destruição. É isso que eles querem. Por quê? Porque o diabo se alimenta de tristeza, o diabo se alimenta de intranquilidade, incerteza, de dúvida. O diabo se alimenta de tudo isso.
Então, quando você está transbordando da palavra de Deus, o cálice, a vida da pessoa, é o receptáculo, é onde a palavra de Deus é colocada, então o seu cálice transborda e o nosso Supremo Pastor, ele prepara uma mesa de vitória na nossa vida perante aqueles que querem a nossa derrota. Sabe por quê? Não é porque eu e você somos bonzinhos, não. Não. É só para mostrar para todo mundo que quer te comer vivo, que quer te destruir, que existe um Deus e que você pertence a esse Deus. Essa é a questão. Mas agora eu quero entrar realmente no assunto, que nós estamos com 29 minutos já. Eu não quero me estender muito nessa primeira parte, que é por isso que eu já divido o tema, que é para ele ficar atraente, para ele ficar compreensível. Tudo começa com a mente. Tudo começa na mente. Se nós formos olhar em João, no capítulo 1, os versículos 11 e 12, nós vamos encontrar escrito o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos começar aqui com poder. Tudo começa na criação. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis. O livro do Gênesis, nós vamos encontrar aqui, o Gênesis é o livro da criação, que nos fala um pouco da criação do ser humano. Nós vamos encontrar aqui Deus, quando ele acaba de fazer o homem, quando ele cria o homem, isso está em Gênesis, capítulo 1, no versículo 28, Deus, ele determina na vida do homem um poder. Que poder é esse? Ele diz: Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então, Deus deu o poder ao homem de sujeitar e dominar sobre todas as coisas. E aí, nós podemos ver que no versículo 31, a palavra diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, quando Deus criou todas as coisas no mundo, os textos terminam da seguinte maneira: e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, só o homem que ele disse que era muito bom. Então ele deu para o homem um algo mais. Que algo mais foi esse? Esse algo mais que Deus deu ao homem foi o intelecto, a inteligência, a mente. Então observe bem, o cérebro do homem, ele não é apenas um coordenador de atividades orgânicas, porque tudo passa do cérebro, tudo parte do cérebro. Até os animais têm um cérebro. Até os animais invertebrados, até monocelulares, eles têm um cérebro, da onde parte a coordenação orgânica, os comandos orgânicos. Porém, o homem, Deus deu um algo mais para o homem, que foi o intelecto, a capacidade de pensar, de agir. Ou seja, Deus pôs no homem uma mentalidade. Deus criou no homem a mente e o intelecto, através do qual o homem raciocina, reflete, escolhe, julga, decide. E isso se chama mentalidade. E nós vamos ver aqui no livro do Gênesis, no capítulo 2, a prova disso que eu estou falando. Está no Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Está escrito: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, tudo o que Adão deu nome, ficou nomeado assim por ordem de Deus. Então, Deus deu ao homem a capacidade, o intelecto,
Adão fez isso por uma atividade intelectual, de inteligência. Agora nós podemos ver o quê? Nós podemos ver o homem exercitando este poder. Porque o intelecto é um poder. E aí, o homem exerce o poder para escolher. Em determinado momento, foi uma bênção. Mas em outro momento, foi uma maldição. Porque o homem escolheu mal. Porque o Senhor disse para ele, olha, se você tocar no fruto dessa árvore que está aqui no centro do jardim, você vai morrer. E foi o que aconteceu. O homem escolheu mal. E aí eu quero dizer o que para vocês, meus irmãos? Que a partir disso, as maiores batalhas da humanidade não são travadas nos campos, nos montes, nas cordilheiras, nos mares, nos ares. Não, as maiores batalhas da humanidade são travadas aqui, ó. Aqui, na mente. As batalhas começam aqui e terminam aqui. Aqui começa a vitória e aqui começa a derrota. É isso que eu quero que vocês entendam. Que se você não tiver uma mente liberta, se você não tiver uma mente fortalecida, se você não tiver uma mente que tenha o conhecimento da verdade, então você vai ser derrotado. Já viu aquele tipo de pessoa que você fala com ela assim, fulano, precisa fazer isso assim, assim. Aí a pessoa diz assim, ah, mas isso aí eu não consigo, ah, isso aí eu não posso, ah, isso aí não dá para mim, não sei o que. Já viu? Ou seja, antes da pessoa ir, ela já perdeu. Observe bem, antes da pessoa tentar, ela já perdeu. Existe até aquela frase pronta, muito feita, que diz o seguinte, ah, o não eu já tenho. É uma boa desculpa. Sim, o não você já tem, então não custa nada você tentar, porque se você recebeu o sim, você ganhou. Ok, essa é a frase que movimenta os otimistas. Mas não é essa a questão. A questão é como você se posiciona diante dessa situação. Você quer ver uma coisa? Tem crente nas igrejas que é assim, você chega lá, está aquele culto abençoado, está caindo, fogo está caindo do céu, o Senhor está visitando e tal, falando língua estranha, aquela coisa toda, aquela bênção. E aí o pastor sobe do púlpito e diz, porque você é mais que vencedor, porque você vai vencer. Repete comigo, você vai vencer. Aí o camarada, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E está lá falando, eu vou vencer. Eu vou vencer. Acaba o culto. Ele vai embora para casa. E aí, chega em casa e diz, eu vou vencer. Eu vou vencer. Aí ele deita. Quando chega no dia seguinte, ele levanta. Como é que ele está falando? Ele levanta assim. Eu vou vencer? Será que eu vou vencer mesmo? O que foi mesmo que o pastor falou? Será que eu vou vencer? Olha bem, num lapso de tempo muito pequeno, ele já perdeu. Já perdeu a batalha. Sabe por quê? Porque a mente dele está vazia. O cálice dele está vazio ou não está transbordando. Deus não quer que a nossa vida simplesmente esteja cheia. Nós precisamos transbordar. Por que precisamos transbordar? Precisamos transbordar para que a palavra de Deus seja sempre superabundante na nossa vida. Ela possa superabundar. O que diz a Bíblia quando o apóstolo Paulo fala, ora, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça tem que ser superabundante na nossa vida. Não basta só você estar cheio, você precisa transbordar. E é disso que eu estou falando justamente
da mente. A mente precisa estar transbordando da palavra de Deus. Quanto mais você estiver cheio da palavra de Deus, mais você estará fortalecendo a sua mente. Mas a questão não é você simplesmente estar cheio da palavra de Deus. Por quê? Porque o conhecimento da verdade, meus irmãos, ele se manifesta na realidade num determinado momento. E é justamente no momento onde você vai exercitar a sua mentalidade. É no momento que você vai fazer as suas escolhas. É no momento que você vai tomar as suas decisões. É no momento que você vai se posicionar. É no momento que você está sendo confrontado. É no momento que você está sendo desafiado, ultrajado, perseguido, pisoteado. É no momento que você está padecendo, em que você está enfermo, em que o lar está em polvorosa, em que existe um ambiente de absoluta falta, ausência de recurso, ausência de paz, ausência de amor, ausência de tudo, você precisa de uma direção na sua vida. Então o conhecimento da verdade ele vai se manifestar exatamente nesse momento. É o conhecimento, é o saber experiencial, é de experiência. Então não basta só você estar cheio da palavra de Deus. Eu conheço muitos irmãozinhos aí que são verdadeiros papagaios da Bíblia. Conhecem a Bíblia da capa à contracapa. Falam, repetem, o versículo tal, o livro tal, parará, coisa que eu não sei. Porém, o que eles não têm é entendimento. Eles têm muito conhecimento, eles têm muita informação e pouco conhecimento. É um grande mal do nosso século. Muita informação, pouco conhecimento, nenhum saber, nenhuma experiência. Então a pessoa não vive a experiência da palavra na sua vida. Ele é um altar vazio, ele é um altar sem oferta, ele é um altar que está esperando que alguma coisa aconteça. E não é assim. A nossa mente, e não o nosso coração, é a nossa mente que é o altar mais precioso para Deus. Agora eu vou voltar. Primeiro você já entendeu que as batalhas, as vitórias começam na mente. Não, o Senhor disse que eu vou vencer e eu vou vencer. Ô fulano, ô Isabela, isso aí não vai dar para você não. A Isabela vai olhar assim e vai falar, é mesmo? Pois o meu Deus disse que ele proverá para mim, se ele se agradar de mim. Então, se o meu Deus falou isso, eu creio nessa palavra e vou morrer com ela. E aí, quando você vê lá na frente, você vai ver que você venceu. Na verdade, não foi você quem venceu. Foi a palavra de Deus que venceu, porque ela está em você. Olha bem como são as coisas. Então agora eu vou voltar para o texto de João, capítulo 1, no versículo 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, veja bem, na verdade, primeira coisa que você precisa entender, quem é filho de Deus? Isso para mim é uma pergunta tão básica. Eu já me deparei tanto com isso na minha vida, mas eu não canso de falar a esse respeito. Romanos 8,14. Anota aí no seu caderninho, para depois você não vir brigar comigo. Entendeu? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E você vai achar muita gente falando aí que todo mundo é filho de Deus. Não todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Quem é guiado pelo capeta é filho de Deus. Quem tem a vida cheia de Satanás é filho de Deus. Quem tem a vida cheia de homicídio, cheia de pecado, cheia de tudo que é coisa que entristece, que desagrada, que ira a Deus, é filho de Deus. Não é. Deus não é Deus de confusão. É óbvio. Então, você primeiro precisa saber quem é filho de Deus. Porque esse tem o poder. Então, você ser filho, você tem um poder. E aí, você observa bem uma coisa muito interessante, que Deus não vai dar poder para o capeta, para Satanás. Não vai.
Mais do que já tem lá, que já começou do começo, que não cabe a gente falar aqui. Porém, nós estamos falando de filho. Filho de Deus. Você ser filho de Deus é coisa pra caramba. Tem gente que não se dá conta disso. Tem crente que está perdendo a batalha porque está esquecendo que ser filho de Deus é você ter acesso ao poder. Então começa por aí. Quem é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí eu gostaria que você olhasse, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. No Evangelho de João, capítulo 16, é onde nós vamos ver aqui o quê? Nós vamos ver Jesus falando a esse respeito. João 16, versículo 13. Nós vamos encontrar Jesus falando aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, tá bem? Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa sensacional. Isso é trabalho do Espírito Santo. Tudo mais que você ouvir a respeito do Espírito Santo, esquece. O trabalho do Espírito Santo é este. Tem gente que fala assim, porque o Espírito Santo me mostrou, porque o Espírito Santo sempre me mostra. Porque, peraí, o Espírito Santo, irmão, não é binóculo, não. Como é que está a sua vida? Como é que você sabe que é o Espírito Santo que te mostrou? Você está com a sua vidinha acertada? Me diz como é que você está, que eu vou dizer para você se for o Espírito Santo ou se for o Espírito de porco. É isso. Então, veja bem, aí Jesus continua. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Vou repetir. Jesus diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quem não tem o Espírito Santo, não tem Jesus na sua vida. Quem não tem Jesus, não tem o Pai. Então, é um grande equívoco que as pessoas ficam falando, que tem o Espírito Santo na vida, mas não está nem aí para a palavra. Jesus é a palavra. A verdade é a palavra. O poder é a palavra. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra é ferramenta de salvação para nós. Então como que não vai se preocupar com a palavra? Então nós estamos falando de quem é filho de Deus, certo? Então nós falamos que quem tem o Espírito Santo, que quem é guiado pelo Espírito Santo, guiado, corrigido, consolado, ensinado, exortado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é filho de Deus. Então, se você olhar para a vida da pessoa e você não enxergar um itemzinho daquele de Gálatas 5:22, acabou. Não tem Espírito Santo. Você quer saber se essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus? Quer saber? Então eu vou te dizer. Abre aí na sua Bíblia. Gálatas 5:22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Na verdade, eu quero falar para você antes do versículo 22. Porque eu quero falar para você o que é a vida de quem não tem o Espírito Santo. Exato. É só uma amostra. Grátis. Tá bom? Então eu vou dizer para você aqui. Ó, a Bíblia diz, Gálatas 5. Vamos conversar do versículo 16. Diz o seguinte. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Agora começa.
As obras da carne são manifestas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, teimosias, rebeldias, invejas, raivas, ódios, brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais já vos declarei e vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você olhar e enxergar um desses itenzinhos na vida da pessoa, já não tem Espírito Santo. Não sou, pelo amor de Jesus Cristo, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Cabe a mim e a você botar a minha e a sua vida, a nossa vida aqui dentro, encaixar nesse quadrado aqui. Ah, pastor, mas isso eu não consigo. Aí, já começou a perder, já perdeu. Já perdeu. Deus deu de graça para o homem o poder de dominar e sujeitar. Mas o homem perde. Sabe por quê? Porque o espírito do contrário, o espírito do opositor, porque o opositor, ele justamente faz isso com o homem. Ele vem para desequilibrar. Ele vem para desestabilizar. Ele vem para retirar aquilo que o Espírito deu graciosamente para o homem, que é a confiança. E a confiança não é nele mesmo. A confiança precisa estar na fonte de todo poder. Então, para encerrar aqui, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, temperança, mansidão, caridade, bondade, fé, domínio próprio. Contra essas coisas não tem nada que se oponha. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus tem essas coisas na sua vida. Se você olhar para uma pessoa e não enxergar isso aí, não tem. Porque a Bíblia diz o seguinte, o fruto do Espírito, ela não fala os frutos. Eu tenho muita temperança, pastor, mas não tenho paciência nenhuma com não sei lá o quê. Qualquer coisinha que fala, ele se irrita. Ou seja, ele não é longânimo. Longânimo é aquele que é tardio para ficar com raiva, para se irar, mas ele demora para ficar com raiva, porque Deus demora. Se Deus se irasse com a gente logo na primeira, a gente estava morto. Estava morto. Entendeu? Então, isso nós precisamos aprender. E outra coisa, qual é o outro poder? Qual é o outro poder que você tem de ser feito filho de Deus? Eu vou te falar. Está aqui. Se chegar diante do Pai. Por quê? Porque papai não ouve palavrinha de um homem que está lotado de pecado. Papai não ouve palavrinha de um homem cuja vida não tem o Espírito Santo. Nós já acabamos de falar isso aqui agora. Papai não ouve, porque quem não tem o Espírito não tem o Filho. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Mas de onde você tirou isso, pastor? Jesus disse, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, se não tem o Espírito Santo, não tem o Filho. Se não tem o Filho, não tem papai. Se não tem papai, não tem nada. Você está por conta própria. Essa é a questão. Essa é a dificuldade. Entende? Que as pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque as pessoas estão por conta própria e ficam falando, Espírito Santo isso, Espírito Santo aquilo, blá, 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 blá. Sabe o que está acontecendo? Está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus. Por quê? Porque você sabe que a sua vida está toda lotada de erro, de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E você está dizendo que o Espírito Santo está em você. Olha aqui, pode estar em você o Espírito de tudo que é jeito, até o Espírito de porco, menos o Espírito Santo. Então vamos ver aqui, olha só, qual é outro poder que o Filho tem? O Filho tem o poder de ter intimidade com o Pai, de ser ouvido pelo Pai.
João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a ousadia que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos alcançado todas as petições que a ele temos feito. Olha bem. Então, se você pede segundo a vontade de Deus, Senhor, está escrito aqui, praga alguma chegará à tua tenda, Senhor, protege, guarda a minha casa. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, o Senhor está falando que você não vai ser atingido, acabou. Pode chegar, pode te rodear, pode latir, pode ameaçar, pode fazer o que quiser. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não vai te atingir. Acabou. Você tem que ter consciência de uma coisa: a tua vida está no centro da vontade de Deus. Você está com a sua vida na vontade de Deus, então acabou, meu irmão. O resto é detalhe. E se você morrer, morre enganado, porque é preferível, porque você pelo menos vai para o céu. Então eu quero dizer para você, olha aí, João 16, 23. João 16, 23 fala o quê? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Olha bem, está escrito assim: na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Então, o Pai só atende se tiver o Filho. E o Filho só se manifesta se você tiver o Espírito Santo. Começa por aí. Outro, qual é o poder de ser filho? Ter acesso ao Pai. Tá lá, Hebreus 10. Hebreus 10. Irmãos, a Bíblia não é um joguinho de palavra não, tá? Isso aqui é conhecimento experiencial. Tudo que eu estou falando aqui, eu vivo, já vivi, e se o Senhor permitir, viverei mais um pouco. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19. Está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, é pelo sangue de Jesus que nós nos achegamos ao Pai. É o sangue de Jesus que tem poder de nos limpar. É o sangue de Jesus que tem poder de nos salvar. Então, outra coisa também. Outra coisa é muito importante que eu vou encerrar aqui com esses dois textos, tá? O poder de ser filho de Deus. Tem mais duas coisas muito importantes que eu gostaria que você guardasse e anotasse aí, na sua Bíblia. Você que está aqui ao vivo comigo e você que vai me ouvir ainda no YouTube. Vou dizer para você. Ser duas coisas. Poder de ser considerado filho de Deus, ser filho de Deus. Duas coisas. Primeiro, propriedade exclusiva do Altíssimo. Tesouro particular do Altíssimo. Onde está isso, pastor Odenir? Malaquias. Malaquias. Abre lá. Abre lá. Na carta do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 17. Está escrito. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim tesouro particular. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vou ler de novo. E serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim tesouro particular.
Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Que tem filho que não serve. Pois é. E mais, qual o outro poder de ser feito filho de Deus? Ser propriedade particular do Altíssimo. Então, mais uma coisa. Aonde está isso, pastor Rodeli? Estou encerrando, tá? Aonde está isso? Está no livro do Êxodo, capítulo 19, Êxodo 19, versículo 5. Escreve isso, vaso, porque você vai precisar disso. O dia que você estiver aí triste, a paz, irmã Valéria, a paz. Logo mais estamos juntos, lá no Vale dos Lírios, em nome de Jesus, recebendo a nossa bênção. A paz, minha filha. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Está escrito. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, assim diz o Senhor. Então, eu vou te falar aqui. Propriedade peculiar no hebraico é shegulá. Shegulá é uma palavra que expressa um tesouro, uma joia, alguma coisa muito particular, de muita afeição de alguém. E esse alguém é o Altíssimo. Agora eu vou repetir. Você ser feito filho de Deus, você tem o poder de ser considerado tesouro particular do Altíssimo, propriedade pessoal, joia especial de Deus. E o que isso significa? Significa que o Satanás, que o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Por quê? Porque o inimigo quis tocar naquilo que era particular, do tesouro particular de Deus. O inimigo quis tocar na joia especial de Deus. Ele quis se apropriar daquilo que não era dele. O que aconteceu? Caiu. Satanás caiu, porque ele quis se meter aonde ele não era chamado. Então, para Satanás tocar na sua vida, precisa da permissão de Deus. Ah, mas pastor, por que Deus permite? Permite porque ele tem um objetivo. E disso eu vou falar no nosso próximo encontro. Amém? Então, começa aí. Nós começamos hoje. Tudo começa na mente. A sua mente precisa estar fortalecida pelo conhecimento da verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Quanto mais você tiver intimidade com o Senhor, quanto mais você se transbordar da palavra de Deus, mais a palavra de Deus exercerá o poder dessa palavra na sua vida. Não é só você transbordar, não é só você estar cheio, mas você precisa transbordar, ou seja, você precisa raciocinar, escolher, decidir, se conduzir conforme a palavra de Deus diz para você fazer. Amém? Glórias a Jesus. Deus abençoe a sua vida. A minha oração nessa tarde, nessa tarde, né? Porque já são meio-dia. A minha oração nessa tarde é que você tenha uma vida abençoada. É que você possa transbordar da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa ocupar toda a sua mente, todo o seu coração. Que você possa se relacionar com Deus numa profundidade tal que Ele venha se manifestar na sua vida de maneira poderosa, superabundante, de maneira riquíssima, de maneira muito forte, e que não só se manifestar, mas que o Senhor, o Espírito de Deus, possa fazer morada na sua vida. E aí você vai ver, você vai começar a ver que as coisas ao seu redor vão mudar. Sabe por quê? Porque a sua mente está mais fortalecida. Você está com uma mente vitoriosa, a mente de Cristo. Amém? Glórias a Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por todos aqueles que estiveram aqui comigo durante essa hora. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que buscaram, que dedicaram um tempo para aprender
um pouco mais do teu Espírito, um pouco mais do Senhor. Que o Senhor possa se manifestar na vida dos teus filhos. Que o Senhor possa fortalecer a mente daqueles que estavam com dúvida. Que o Senhor possa levantar aqueles que estiverem abatidos. Que o Senhor dê uma semana vitoriosa, uma semana de bênçãos, uma semana de portas abertas, uma semana de boas notícias, de notícias de bênçãos, uma semana em que o inimigo seja anulado, uma semana em que o Senhor esconda os teus filhos debaixo das suas asas, que eles fiquem, Senhor, no teu retiro que é altíssimo, na tua palavra, para que o inimigo, se tiver olhos, não veja, se tiver mãos, não toque, se tiver pés, não alcance, nem pensamentos ou lembrança tenha para fazer mal aos teus filhos, aqueles que te obedecem, porque há poder no sangue do Senhor Jesus. E assim, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E aqueles que creiam, digam amém. Amém? Tudo certinho? Glória a Jesus. Olha, qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui, tá bom? Coloca aqui e a gente continua conversando aí, vamos esclarecendo tudo. Tá bom? A paz do Senhor Jesus. Amém.